Olá pessoal, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Estou aqui nos confortáveis estúdios da Qualifica EAD para mais uma aula de Biologia para você. Vocês devem ter assistido já aos capítulos da nossa emocionante novela sobre a origem da vida. Pois é, a coisa não termina assim, sabe? Coisa de vale a pena ver de novo? Mas tem coisa inédita. Agora vamos fazer o seguinte. Será que tudo está definido? Será que tudo está bem explicado? Vamos lembrar só uma coisinha. Abiogênese e biogênese, ok? Então vamos lá. Abiogênese. O ser vivo pode surgir a partir da matéria sem vida, tá? Biogênese. Um ser vivo só pode surgir da matéria viva, ou seja, de um outro ser vivo através de um processo de reprodução. Então, em qual delas você acredita? Pois é, nós chegamos à conclusão de que a biogênese é o que rege a vida na Terra. Portanto, um ser vivo só pode surgir de outro já existente através do processo de reprodução. Agora, vamos fazer o seguinte, um exercício mental de acompanhar um raciocínio muito simples, Aquela velha história, quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha? Não é isso que eu quero resolver hoje. Porém, pensa bem. Ah, professor, eu entendi. Então quer dizer que um ser vivo só nasce de outro já existente através da reprodução? Sim, mas aí você me pergunta, mas professor, mas como é que apareceu o primeiro ser vivo? Como surgiu a vida na Terra? Pois é isso que eu quero discutir com vocês hoje, tá? Então preste atenção nas coisas que a gente vai estudar hoje. Vamos lá. Primeiro lugar, panspermia e evolução química. São duas hipóteses que você vai considerar. Então vamos pensar da seguinte forma, Primeiro, panspermia. Vamos colocar aqui a seguinte situação. Olha aí, seres vivos ou substâncias vindas do cosmos, do espaço. Então a ideia é mais ou menos essa. Um ser vivo, ou uma substância capaz de gerar um ser vivo, invadiu o planeta, numa época passada e começou a vida na Terra. Esta é a panspermia. É a hipótese de que o primeiro ser vivo ou a vida na Terra surgiu a partir de substâncias ou a partir de seres vivos muito simples que vieram lá do espaço e habitaram a Terra. Ok, professor, quer dizer então que a vida não começou aqui. Aí eu digo para vocês, isto é uma hipótese, tá legal? E olha, vou dizer uma coisa para vocês, essa hipótese não é uma loucura completa. Você pode achar que é impossível, quer dizer que nós somos filhos de alienígenas. Aí eu posso dizer para vocês, bom, se a vida começou em algum lugar, então por que ela não pode ter começado aqui mesmo? Ah, então professor, você está me dizendo que existe uma outra ideia sobre isso? Existe sim, que é a evolução química, tá bom? Então vamos ver aqui o seguinte, evolução química, tá? O que quer dizer? Que aqui mesmo na Terra, existiam substâncias que deram origem ao primeiro ser vivo. Existia uma matéria-prima, existia um componente ou vários componentes que puderam se associar por um fenômeno químico, e esse fenômeno químico foi desenvolvendo uma forma mais complexa, organizada, até chegar ao primeiro ser vivo. Então, é isso que a gente está vendo nesse instante, que se você pensar na evolução química, você tem que pensar, bom, evolução química é resultado, a vida surgiu depois que os componentes químicos do próprio planeta puderam reagir quimicamente até formar o primeiro ser vivo. Esta é a outra ideia.
tá? Ou você pensa que a vida começou na Terra a partir de seres vivos ou substâncias que vieram do espaço e chegaram até o planeta, ou você pensa que houve um surgimento de ser vivo resultado de uma evolução química, tá? Você pode pensar das duas formas. Por quê? Você pode, não é um absurdo pensar que veio de outro lugar, professor? Não, nós não temos condições de desprezar essa hipótese. Principalmente, gente, porque hoje em dia existem muitas descobertas interessantes sobre a composição química de todo o universo, tá? Então, quer dizer, o nosso planeta, os outros planetas do nosso sistema, os outros planetas da galáxia, os outros planetas do universo são formados pelas mesmas substâncias, ok? Bom, se são formados pelas mesmas substâncias, esse processo pode acontecer em qualquer lugar do planeta ou em qualquer lugar do universo, ok? Desde que o planeta seja um planeta jovem, um planeta bem diferente do que a gente conhece hoje, mas pode ter vindo de fora, né? Não vamos nos aprofundar nessa parte da panspermia. Então eu quero que vocês prestem atenção e saibam avaliar as duas, ok? Saibam verificar as duas situações. Nesse caso, vejam bem, os compostos inorgânicos se combinam formando moléculas simples. Aí depois, essas moléculas simples vão se combinando e formando coisas cada vez mais complexas. Estas coisas são substâncias orgânicas. Lembra, a palavra orgânica vem de organização, tá? Apesar que no dia a dia a gente costuma dizer assim, orgânico é aquilo que é produzido dentro de um organismo, de um ser vivo. Pode ser assim também. Os químicos dizem que orgânico é aquilo que tem o carbono obrigatoriamente na sua composição, não é? Tanto que no ensino médio você estuda a química inorgânica e a química orgânica. Pois bem, a ideia que eu quero passar para vocês é que tudo começou com uma substância inorgânica, depois veio uma orgânica, depois as substâncias foram se juntando, foram se associando até formar algo bem mais complexo, até formar um ser vivo. Essa é a ideia que eu quero passar para vocês hoje. Essas duas teorias, eu quero que vocês entendam que elas não são antagônicas, né? O que é antagônica? Elas não são conflitantes, elas não são uma ao contrário ou oposto da outra. Uma não é contra a outra. Ao aceitar uma, você não está desprezando a outra. Pelo menos não completamente. Sabe por quê? Olha aí. Tanto na hipótese da panspermia como na hipótese da evolução química, tá? Houve um processo abiogênico. Não importa se veio de outro lugar, se foi aqui. Abiogênico. Pois bem, agora, você se lembra o que é abiogênico? Pois é, abiogênico. O prefixo a, negação. Então quer dizer o quê? Aquela tal da geração espontânea. O primeiro ser vivo teria surgido por geração espontânea. Poxa, é a única explicação que a gente tem. Tem que começar por algum lugar, né? Ou em algum momento, por alguma coisa. Então tem que começar. Então como é que apareceu o primeiro ser vivo? Pois é, para o primeiro ser vivo, a gente admite que houve geração espontânea ou abiogênica. Seja aqui, no planeta Terra, seja em outro lugar do espaço. Mas se o universo é tudo igual na parte química, então, eu acho que, na minha opinião, as pessoas com que eu converso sobre isso, os alunos que costumam estudar esse tipo de situação, eles concordam que se a vida surgiu lá ou cá, né, se aqui é feito do mesmo material do que lá, isso não importa, né? O importa é que surgiu por abiogênese. Se você considerar a panspermia, geralmente você está dizendo assim, então estou dizendo que a responsabilidade por formar a vida foi em outro lugar, mas pode ter sido aqui também. Então é isso que a gente vai ver. Bom, e aí, professor, como é que apareceu esse primeiro ser vivo?
tinha lá na época? Quais eram essas substâncias? Então vamos relembrar algumas coisas que são fundamentais, né? Você já deve ter ouvido falar sobre isso. O planeta é em transformação. Então, aqui você tem um planeta hostil, um ambiente difícil de se viver ou impossível de se viver. Era assim o planeta antigo. Então, imagina um planeta novinho, um planeta recém-formado. Ah, pode ser até meio parecido com uma estrela? Sim. Por quê? Porque ele foi formado por gravidade, né? E depois ele conseguiu recolher por gravidade aquela atmosfera, a primeira atmosfera dos gases que existiam no próprio universo. Depois, o que aconteceu? O próprio planeta, ele tinha uma movimentação, porque era muito calor, a gravidade era muito intensa. Então, os materiais que se juntaram para formar o planeta eram materiais que estavam em muito aquecimento, muito calor, rocha, mineral, tudo derretido, igual o que a gente vê aí nas imagens, nas fotografias e filmes de vulcões em erupção. Algo mais ou menos assim no planeta inteiro. Lembra que eu falei do prato do mingau na aula passada? Tudo mais ou menos daquele jeito. Então vamos ver aqui, por exemplo. Então eu tenho lá, além de um monte de rocha derretida no chão em processo de esfriamento e soltando gases para a atmosfera, eu tinha também, sabe o quê? Corpos, né, celestes, caindo na Terra e dando uma espécie de aumento da massa da Terra, tá? Corpos, asteroides, meteoritos, enfim, caindo. Aí que vem aquela coisa da panspermia, porque é considerado que no passado da Terra, né, quando a Terra não tinha uma atmosfera bem definida, ela foi duramente açoitada por corpos que vinham de fora. Isso estou falando na Terra primitiva. Pois bem, aí o que acontece? Esse material todo caía aqui e os gases que saíam da própria atmosfera, da própria superfície, e se juntavam à atmosfera, formando uma atmosfera pesada, sabe? Olha, se você, por exemplo, estivesse naquela época, pudesse ver o planeta Terra lá do universo, lá de fora, de qualquer ponto, nós provavelmente não enxergaríamos o chão da Terra. Seria um planeta gasoso, um planeta novo gasoso, cheio de gases pesados na atmosfera, gases irrespiráveis. Nós estamos falando da evolução pré-biológica, ou seja, como era a Terra antes da vida, tá bom? Então, o que acontecia? Olha só, imagine então um vulcão, o vulcão em erupção. Esse vulcão em erupção, ele libera substâncias, né, que os cientistas comparam com aquilo que acontece com um planeta recém-formado, né? Porque aquele material que existia na superfície do planeta, hoje em dia existe aonde? Lá no manto do planeta, no núcleo do planeta. Então, eventualmente, por uma erupção vulcânica, etc., esse material tem a oportunidade de sair. Então ele sai, ele vai para a atmosfera, ele derrama em forma de rocha nova e está tudo aqui. Então, olha só, o que acontece? Nos vulcões que você observa hoje em dia, você tem a amônia, você tem o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, CO2, você tem o hidrogênio em estado, né, de gás, o vapor d'água, né, o gás sulfídrico e o metano. Entenderam? Quer dizer, hoje, se você observar lá no vulcão uma erupção daquilo que está lá embaixo, né, e que saiu agora para a atmosfera, você vai observar as mesmas substâncias que teria num planeta primitivo, onde toda a superfície do planeta, quando ainda não tinha a crosta terrestre seca, era desse jeito. Então,
tinham esses gases. Voltamos àquela história dos gases da atmosfera primitiva. Então, pessoal, aos poucos, a atmosfera primária da Terra, que era lá daqueles gases que foram capturados pela gravidade, foram substituídos pelos gases que saíram da própria Terra e foram para a atmosfera, por causa da atividade do resfriamento, né, da crosta terrestre. Durante a formação da crosta, houve a liberação de gases, tá? Bom, então aí a gente tem, com esses ingredientes, com esse cenário da Terra primitiva, nós temos a origem pré-biológica de compostos orgânicos. Pois é, vocês viram, naqueles gases tinha carbono, tinha oxigênio, tinha hidrogênio, não é? Então oxigênio, carbono, hidrogênio, né? Enxofre, ok? Nitrogênio, tudo isso, gente, você encontra dentro dos seres vivos, dentro das moléculas orgânicas. Você encontra no aminoácido, que forma a proteína, você encontra no glicídio, tá? No açúcar, no caso, você encontra na gordura, que é o lipídio, você encontra esses átomos, esses elementos químicos. Pois é, a ideia é que naquela época já existiam esses elementos químicos soltos na atmosfera. Então, já tem os ingredientes, falta pegar esses ingredientes e elaborar uma substância um pouquinho mais organizada, que é uma substância orgânica, tá? Então, a partir dos gases da atmosfera, né, primitiva ou semeadas por cometas e asteroides, houve um banquete de substâncias químicas que foram utilizadas para se formar o primeiro ser vivo. Tá bom? Então, olha só, o próprio planeta deu condições para formar o primeiro ser vivo. Tá ok? Bom, olha, pessoal, quem estuda citologia, que é o estudo da célula, vai aprender que, olha só, uma célula é um ser vivo, tá? Ela tem características por dentro dela de um ser vivo. Porém, é fundamental, gente, que uma célula tenha, né, um envoltório para proteger ela do meio ambiente, do lugar onde ela está. É como se fosse a nossa pele. A nossa pele protege o nosso organismo das agressões que vêm da atmosfera, vírus, bactérias, substâncias químicas, etc. Então, estas substâncias, elas estão lá, aqui, ó, em volta, na atmosfera, nós respiramos ela. Junto com elas vêm muitas impurezas. Poxa, se não fosse a nossa pele, essas coisas entrariam diretamente no nosso organismo, na parte interna, tendo contato com os órgãos, com os tecidos. Isso não pode acontecer. Para isso nós temos a nossa pele. E a célula? Para isso ela tem uma membrana. Essa membrana plasmática, ela faz com que a célula seja um sistema isolado. Entendeu o que é um sistema isolado? Ó, isolado. Está lá dentro da célula, está acontecendo um monte de coisa. A célula está respirando, está digerindo, está excretando, mas tudo isso lá dentro dela no citoplasma, isolado do mundo de fora por uma membrana. Então ela vira um sistema isolado do meio ambiente. E aí que tá. Agora vamos puxar a conversa para cá. Sistemas isolados, o que isso tem a ver com a origem da vida? A gente acaba acreditando que para ter o primeiro ser vivo ele era simples, concorda? Não podia ser um elefante logo de cara, tá, né? Não podia ser algo parecido comigo, por exemplo, logo de cara. Tem que ser uma coisa mais simples. Então o que acontece? Uma célula, ideal. Surgiu uma célula, o pioneiro do planeta Terra foi uma célula. Pode ser. Então vamos pensar assim, vamos pensar pequeno para depois chegar ao grande, tá ok?
Então vamos lá. Para que acontecesse a formação de uma célula, era preciso que houvesse o quê? Um sistema isolado. Tá aí, olha aí. Uma etapa fundamental foi a origem de um sistema químico isolado por uma membrana. Lá no mar primitivo, estava lá cheio de aminoácido, né, que eram formados quando caíam aqueles raios, lembra? Aqueles raios que cruzavam a atmosfera por causa das tempestades. Aí aqueles raios lá, ó, eles modificavam a composição química da atmosfera na presença da eletricidade e dos raios ultravioletas, que existiam muito naquela época, né? Porque não existia essa camada de ozônio que protege. Então o que acontecia? Os gases da atmosfera primitiva, eles se transformaram em substâncias químicas mais complexas, né? E que depois deram origem aos aminoácidos. E para onde ia aquela chuva toda, aquilo? Para o mar primitivo. Chovia muito? Chovia. E quando chove, você já sabe, a água que saiu da própria terra, né, que estava quente, subiu para a atmosfera e caiu. Formaram os lagos, depois os oceanos, etc. e tal, e dentro deles os sistemas isolados. Os aminoácidos foram se juntando, né, formando proteínas, proteínas foram se juntando, formando coisas mais complexas, mas aí que está, para ser uma célula tem que ser isolada, tá? Então é fundamental você entender que uma etapa importante foi a origem de um sistema químico, né, um pacotinho de substâncias químicas. Esse pacotinho era isolado do resto do ambiente para que ele pudesse formar o primeiro ser vivo sem muita interferência do meio ambiente, tá? Ok? Então, aglomerados de proteínas podem se formar espontaneamente em soluções aquosas. O que quer dizer isso? Quer dizer que no mar primitivo, né, aqueles aminoácidos que se formavam por causa das intempéries, dos raios, das chuvas tempestuosas, raios ultravioletas, etc., tudo aquilo, gente, formava substância química no mar primitivo. E no mar primitivo, estas substâncias, que eram os aminoácidos, formaram aglomerados, né? Aglomerados de proteína. Esse aglomerado, hoje em dia, você conhece como coacervado. Ok? Então aqui, ó, vê, lá no mar primitivo, você tem proteínas. Essas proteínas, elas acabam fazendo com que a água se concentre em forma delas, em volta delas, né? Depois, várias proteínas acabam formando aglomerados, sabe? Sabe aquele, que nem aquele Toddy que você faz lá, né? Aquele achocolatado que você faz lá, que você coloca lá o pozinho no leite, mexe, ele não se desfaz, vira um aglomerado. Então você quer emagrecer, né, comprou aquele pó milagroso, né, que vai te transformar de uma lagarta em uma borboleta em uma semana. Então o que que você faz? Você pega aquele pozinho, mexe na água, ele não dissolve, vira um aglomerado. Imagina isso, um aglomerado, tá? Algo que não se dissolveu, pelo contrário, ele vai aumentando, olha aí, até ele formar uma grande estrutura, né, cheia de proteínas e com uma película de água, formando uma espécie de isolamento. É a tal da membrana que faz o isolamento, né? Então, pode ser que tenha sido dessa forma ou pode também ter sido formada uma membrana de própria proteína, no caso, tá? Então isso é uma ideia que pode ter acontecido. E aí esse material começou a evoluir a partir de um coacervado. Não se esqueçam que o coacervado, ele não é um ser vivo, tá? Ele é um aglomerado de matéria orgânica que sofreu uma série de modificações químicas lá no mar primitivo. Ele evoluiu e até
chegar ao ponto de ter o primeiro ser vivo que nasceu de um coacervado. Como o coacervado não tem vida, então ele nasceu por abiogênese. Tá entendido, pessoal? Então, essa é a mensagem de hoje. Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau!